Glórias a Deus. Vamos fazer a oração do nosso pastor, que vai estar ministrando a vida da palavra, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, pede sua glória, Pai. O Deus, Pai, ministra ele ansiosamente, Deus. Para que ele ministre, Deus, a tua presença, seja, Deus, para passar ele, Senhor, Pai. Livre ele, Senhor, Pai. Para que Deus, Pai, os teus filhos, trazer transformação. A seu entrega de tua vida, nosso Pai, Deus, Deus, abençoe, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Salve os irmãos na santa e gloriosa paz do seu Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender do Senhor sobre a oração. Aleluia! Deus foi no meu coração. Glória a Deus, Senhor. A oração, ela move as mãos de Deus. O jejum é bom, a consagração é ótima, é boa também. Mas a oração é tudo, meus irmãos. Orar sem cessar. Glória a Deus. Nós temos que andar em oração porque nós não sabemos a hora que o problema vem. A hora que Deus permite que nós possamos até passar por afronta aí, fora aí no mundo, no campo aí fora. Mas a Bíblia diz que todos que oraram na Bíblia foram abençoados. Todos que oraram. E não é diferente não. Deus não mudou. Ele é o mesmo de hoje e de ontem e de eternamente. Então nessa noite, meus irmãos, nós vamos meditar sobre o poder que Deus abençoa sobre a oração, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías no capítulo 38. Isaías. Oh, glórias a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Maravilha, graças a Deus. Isaías 38. Glória a Deus. Olha, os irmãos veem como é que Deus ele ouve a oração. Ele não rejeita não. Deus não faz acepção. Deus ouve a oração de qualquer um. Deus ouve a oração de católico? Ouve, não ouve. Ouve a oração de católico? Deus não ouve a oração de distanciados do caminho do Senhor? Ouve. Deus ouve a oração de qualquer um. Basta orar, clamar e acreditar e confiar e crer. Amém? Quem já achou que amém? Isaías 38 primeiro. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Amém. Quem não achou, fala eu. Então todos já acharam, não falaram, né? Amém. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e diz assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse ao Senhor: lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode sentar aí. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, Ezequias era rei de Judá. Mas Ezequias, ele teve o seu momento que ele andou errante diante de Deus. Mas Deus era misericórdia. Deus ele queria ver a humilhação de Ezequias. A Bíblia diz, meus irmãos, para Isaías, filho de Amós, e até diante o rei Ezequias, para falar para ele: meus irmãos, põe a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás, não viverás. E a nossa casa é a nossa vida espiritual. Aleluia! É a nossa vida diante do Senhor. Não é uma casa de madeira, de bloco não, de areia não, cimento não. É nossa casa espiritual. Aí Isaías foi lá para falar com Ezequias. Ezequias virou o rosto para a parede. E a parede nos dias de hoje, meus irmãos, é o empecilho, é o impedimento. A Bíblia diz que nos tempos passados, os profetas, como
virava o rosto para a parede, não bebia água, não comia pão. É que a sua alma estava oprimida, angustiado, estava faltando algo na vida deles, que eles estavam oprimidos por dentro. E Ezequias, ele falou com o Senhor, que andou errado diante do Senhor. E o Senhor tinha falado para Isaías, falar para ele: põe a tua casa em ordem, senão tu morrerás, não viverás. Aleluia, Deus. Isaías, quando ia embora, no meio do pátio, quando ele ia embora, o Senhor falou para Isaías: vai lá, fala que eu ouvi a oração de Ezequias. Aleluia! O Senhor está aqui para ouvir corações. Aleluia. Uma cura, uma porta de emprego, uma libertação, algo na família. Só crer, clamar e acreditar. A Bíblia diz, meus irmãos, que tudo é possível aos que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, clamar, suplicar, acreditar. Às vezes, muitas das vezes, a fraqueza vem sobre a vida do ser humano, sobre a vida da pessoa, que ele só acredita, irmão, essa igreja do Senhor, que Jesus só cura uma dor de cabeça, mas não tem poder de curar um câncer, uma AIDS, não tem, ele crê que ele, até mesmo por falta de fé, ele não acredita que Deus possa dar uma volta na vida dele. Aleluia. Sendo que a Bíblia diz: estes sinais vão te acompanhar aqueles que crerem. Em nome de Jesus fará as coisas grandes. Na hora que Isaías foi lá, meus irmãos, falar para Ezequias que Deus ouviu a oração dele, o Senhor falou que ia acrescentar 15 anos de vida para Ezequias. Aleluia. Ezequias colocou a sua casa em ordem, meus irmãos. Ezequias andou diante o querer a presença do Senhor, meus irmãos. Quando o Senhor fala para nós colocar a nossa casa em ordem, Ele avisa antes que venha acontecer algo para nós se consertar. Meu Deus, eu tenho que me consertar de algo diante de ti que eu fiz errado, porque eu não quero perecer. Quantos no passado aí Deus tem falado: põe a tua casa em ordem, não tem posto. Hoje em dia voltou para a Babilônia velha, para o mundo velho, para o Egito, voltou até mesmo a estar fora dos caminhos do Senhor. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele dá tempo para nós se arrepender. Deus, Ele é misericórdia. Deus não vê como vê o homem, Deus vê com 7 olhares de misericórdia. Aleluia! E Deus não olha para a gente, meus irmãos, como olha o homem. O homem olha para tudo que está na sua frente. A Bíblia diz, quando Deus teve aquele chamado na vida ali de Davi, meus irmãos, que estava com Jessé, o belemita ali, com aquela vasilha de azeite ali, Samuel estava sem a direção de Deus para pedir aquele que o Senhor ia mandar ungir, para derramar aquela vasilha de azeite sobre a cabeça daquele que iria ser rei de Israel. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Samuel olhou para Eliabe. Eliabe era bonito, a Bíblia diz que Eliabe era teólogo. Eliabe tinha teologia, estava bem arrumado, bem bonitinho. Quando Samuel falou: eis aí, Senhor, o seu ungido, o Senhor falou para Samuel: Samuel, não atente olhar como olha o homem. Aleluia! O homem olha para a aparência, o homem olha para a sua capacidade, para a letra, mas Deus não. Esse Deus que a igreja serve, Ele olha para o teu coração, a tua sinceridade. Aleluia! Às vezes o homem não dá nada para você, mas quem está aqui é que te exalta nessa noite aqui. Quem está aqui é quem dá uma vira-volta. Meu Senhor. Aí o Senhor falou com Samuel: Samuel, vai mais diante. Já tinha passado por Ramá, Samá, Anadalabe, tinha passado por uns 7 irmãos de Davi. Aí o Senhor falou para Samuel: Jessé, o belemita de um dos seus filhos, ia ser rei de Israel, que todos se assentassem à mesa ali e não fosse derramada aquele óleo, aquela unção, sem o Senhor mandar. Mandou que chamasse aquele lá. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor mandou chamar o quê? Pequena estatura. Tamanho não é documento, não. Às vezes a pessoa é grande, mas não tem uma capacidade. Às vezes você é pequeno, tem um coração grande e uma capacidade. Aleluia! Grande. Como diz o outro aí fora, tamanho não é documento. Deus quer ver a nossa capacidade. A Bíblia diz que Davi estava lá, meus irmãos, apacentando as ovelhas no pasto. E Davi estava fedendo ainda. Fedendo esterco, fedendo ainda, cheio daquelas ovelhas. Mas quando Deus teve aquele chamado na vida de Davi, é que mudou a vida de Davi. E Deus está aqui para mudar a tua vida nessa noite. Deus está aqui para dar uma viravolta na tua vida. Eu não sei se é a parte financeira, a parte espiritual, a parte sentimental, mas
parte material, Aleluia, o Pai. seu Santo teu nome, casamento matrimonial. Mas eu quero falar para você, o Deus que está aqui, Ele não mudou não, é o mesmo de Deus hoje, é o mesmo de hoje e de eternamente. Aleluia. Passará dos céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. É verdade. Se Deus tem promessa, Ele cumpre, meus irmãos. Eita, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Jessé com Samuel foi lá buscar o Davi. Quando chegou lá, meus irmãos, o Senhor mandou que Samuel derramasse aquela vasilha de azeite sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida. Aleluia. E o Espírito do Santo de Deus está aqui para se apoderar da tua vida. Meu irmão, para você lutar contra os filhos de Deus, que é Satanás nos dias de hoje, para lutar contra os empecilhos, para lutar contra os afrontes, para lutar contra os circuncisos do problema. A luta é grande, mas a vitória é maior. É verdade. Davi, quando recebeu aquela unção, meus irmãos, a Bíblia diz que ele sentou lá no trono em Israel, foi rei de Israel, meus irmãos. Ele era pequena estatura, mas Deus não quer achar pessoas capacitadas, não. Ele quer capacitar pessoas nessa noite. Aleluia. Quem é capacitado, ele põe só a letra na frente, põe uma matéria na frente, põe o seu ego na frente, mas Deus não. Deus ele quer pegar pessoas e fazer obra grande naqueles que ninguém não dá nada. É verdade. Às vezes ninguém não dá nada para você, tem que reprovar, tem que rejeitar. Mas quando Deus está no negócio, Ele faz coisas grandes. Davi foi rei de Israel. Ele reinou lá em Israel, meus irmãos, pelejou contra os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus tinham os deuses que chamavam Dagon, que tinha uma caveira, né? Era uma caveira, tipo assim, um bicho feio assim. E todos os filisteus adoravam e amavam aqueles deuses dele. Mas Davi não, Davi ele tinha uma coisa, tinha a força, a autoridade e o poder de Deus na vida dele. Aleluia. E que tem a autoridade, o poder e a força do Espírito Santo, não tem medo de nada não, meus irmãos. Aí Davi pelejou contra o povo de Israel. Davi foi ali, lutou ali, pelejou, lutou com o gigante. O gigante possa ser grande sobre a sua vida. O gigante do circunciso, do desemprego, da enfermidade, da fraqueza espiritual. Mas o Deus que pelejou por Davi está aqui pelejar para nós. Aleluia. Eu creio no Senhor Jesus amado. Aleluia, Pai Santo. Meu irmão, e Deus exaltou. Obrigado, Senhor. Deus deu a vitória e exaltou. E Deus está aqui para dar a vitória para nós, meu irmão. E a Bíblia diz que quando Isaías colocou a sua casa em ordem, Deus abençoou Isaías. E a nossa casa, meus irmãos, nós temos que ver da maneira que está. Deus ele deu tempo para Judas se arrepender. Que Judas traiu um sangue inocente. Traiu Jesus para os soldados romanos por 30 moedas de prata. Aquele que eu beijar é o traído. Aí foi e beijou Jesus. Aí os soldados romanos foram e mataram Jesus, derramaram o seu sangue inocente. Mas se Judas tivesse arrependido, meus irmãos, ele tinha sido salvo. Mas Judas não foi e se enforcou. Ele não se arrependeu, ele se enforcou. E nesta noite, meus irmãos, Deus está aqui para dar a tua vitória, a tua bênção. Aleluia! E Ezequias foi abençoado. Porque a oração. Agora, sobre a oração, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração, de um homem que orava 3 vezes ao dia. Vocês devem conhecer, sabem quem é. Daniel orava de manhã, tarde e à noite. Orava 3 vezes, abria sua janela para as bandas de Jerusalém e buscava o seu Deus vivo, buscava o seu Deus. E ali não podia ninguém fazer nenhuma petição a nenhum Deus, não podia fazer nenhuma petição ali durante 30 dias. Quem fosse pego ali era lançado nas covas dos leões. A Bíblia diz que os leões estavam famintos naquela cova, presos ali. Mas Daniel ele tinha uma coisa, a autoridade do Espírito Santo. Aleluia. O crente em Jesus, o cristão que tem autoridade, meus irmãos, não tem nada não. Sabe por quê? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Então Deus dá esse poder para você.
Aí pegaram Daniel lá. E Daniel foi fervoroso diante do Senhor. Levaram para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor mandou que lançasse Daniel nas covas. O rei Nabucodonosor mandou que lançasse ali. A Bíblia diz, meus irmãos, quando lançaram o mesmo ali, os leões serviram para ele como se fosse um travesseiro, um colchão. Sabe por quê? Daniel não cheirava carne. Daniel cheirava o Espírito. Aleluia, Pai. E Davi não cheirava carne, Davi cheirava ovelha. E Ezequiel, ele se humilhou e Deus exaltou ele porque ele sabia que ele tinha feito algo, que ele estava andando desagradável diante de Deus, e Deus exaltou ele também. E Deus está aqui para exaltar você nesta noite. Aí a Bíblia diz que o rei Dário não dormiu, perdeu o sono. Tá vendo? Quem quer tocar no ungido de Deus, não dormiu, perdeu o sono. Passou a noite, a madrugada em claro, sem sono ali. E o próprio Nabucodonosor sabia que o Deus de Daniel ia salvar ele e pelejar por ele. Aí quando foi de manhã cedo, foram lá na cova lá. Aí o rei Nabucodonosor chamou: Daniel, por acaso teu Deus te livrou? Uma voz falou para ele: chama outra vez. Daniel, por acaso teu Deus te livrou? Sim, Deus, sim, rei. A boca do leão está travada. E nesta noite eu sei o leão que tem te perseguido. O leão da fofoca, o leão do obstáculo do empecilho. Mas nesta noite a boca do leão está travada, meus irmãos. E quem fala não é o homem, não. Quem fala é o Espírito Santo, meu Deus. Pessoal, meus irmãos, o próprio perseguidor acreditar e confiar no Deus que o Daniel servia, meus irmãos. É a mesma coisa, meus irmãos, a oração. Orar sem cessar. Muitas das vezes, meus irmãos, nós andamos bem à vontade, bem tranquilo. Quando vem os problemas, aí é que nós vamos orar. Mas a Bíblia diz orar sem cessar. Orar sem cessar. Você pode orar também em espírito de oração. Falar com Deus em espírito de oração. Deus, ele ouve, meus irmãos. Jonas, ele estava dentro da barriga do peixe ali. Fala peixe a Bíblia, né? Mas eu acredito que era uma baleia ali, né? Mas fala peixe a Bíblia. E Jonas, a gente não sabe como ele orou. Se ele estava deitado, sentado, que a Bíblia não diz como ele orou, mas ele estava dentro da barriga do peixe. Mas ele orou ali. Deus ouviu. Levou ele lá para Ninive e a baleia jogou ele lá para fora, cuspiu lá para fora para fazer a obra de Deus. Então a oração, meus irmãos, Deus ele ouve. Mas basta nós orar com fé, com sinceridade, com clamor, rasgar o nosso coração diante de Deus. Então é sobre oração, meus irmãos, sobre oração, a humilhação diante de Deus. A Bíblia diz também no livro de Lucas ali, meus irmãos, tinha uma certa viúva, que ela estava endividada. Uma certa viúva. E aquela viúva, ela orava sempre e não desfalecia, que a oração estava diante das mãos do Senhor sobre a vida dela. E tinha um juiz ali que ele não servia a Deus e nem temia os homens. Ele era incrédulo. E aquela viúva estava com o seu problema para ser resolvido diante do Senhor. Mas ela somente orou, clamou, para que aquele juiz resolvesse a causa dela. A Bíblia não diz que causa que era dela, mas ela simplesmente não desfaleceu na oração. O juiz falou: ainda que eu não tema a Deus, não sirva os homens, vou resolver a causa dessa viúva para que ela pare de me importunar. Aleluia, Jesus. O que é oração, né, meus irmãos?